Aula 23, Esdras e Neemias. Né? Esse é o período que nós vamos cobrir, né? Nós vamos dividir essa aula em duas partes, né? Também numa sequência, vamos falar um pouco sobre Esdras e Neemias e mais um pouco sobre Neemias, né? É um período que vai cobrir também o período dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Né? Devido à importância desse período, que é um período que para nós simboliza muito, né? No sentido de que tudo que está escrito para nós está escrito no sentido de ensino para nós. Né? E esse é um período em que começa-se a fazer-se um novo êxodo. Né? Então nós falamos sobre o tempo do exílio da Babilônia, né? Aqui em 586, aqui em vermelho. Né? E aqui em 538, o fim desse período. Né? E é um novo êxodo, né? O retorno à terra prometida e a cidade de Jerusalém, a cidade do Deus vivo. Né? É um tempo de uma restauração, um tempo extremamente simbólico, porque ele vai falar sobre o que acontece quando, depois que tudo já estava estabelecido, né? Há uma necessidade de uma nova purificação. Porque foi isso que aconteceu no tempo da Babilônia, né? Uma purificação. Foi um período em que eles precisaram ser limpos de tudo aquilo que estavam praticando, de todos os seus pecados, de todas as suas idolatrias. Né? Então, a necessidade de um retorno ao princípio, né? Como eles eram no começo, né? Volta-te do lugar onde você caiu e retorna à prática das primeiras obras. Né? Então, a importância desse período é que ele está dividido, né? Então, nesse tempo, enquanto estivermos falando a respeito dessa restauração, eu gostaria que você tivesse em mente que há um processo de retorno agora. Como houve um processo de estabelecimento quando Moisés recebeu do Senhor a construção do tabernáculo, o processo da instituição do sacerdócio levítico, até o momento em que eles vão entrar na terra e a conquista da terra com Josué, né? Tem todo um processo de construção. Aqui nós vamos ter um processo de reconstrução. E esse processo de reconstrução ele vai passar por alguns fatores bem importantes. Né? Primeiro nós vamos ter a restauração do altar. Né? Então, eles voltam para a terra e tem uma restauração do altar. Aí eles constroem as bases do tabernáculo, as bases do templo, e o próprio templo, né? A instituição, a reorganização do sacerdócio, né? Então eu vou colocar aqui sacerdócio, né? Essa caneta aqui já era. Então aqui sacerdócio e muros e repopulação. Então eu gostaria que você guardasse isso, porque até que a cidade esteja repopulada, ela não começou trazendo muitas pessoas. Ela não começou com um retorno do povo como foi a saída do Egito. Né? Um grande povo caminhando pelo deserto. Aqui não. Aqui nós teremos primeiramente um povo que volta e restaura primeiro o altar.
né? Então, esse foi o reinício de tudo com a restauração do altar e das festas com Josué e o sacerdote Zorobabel, né? Então, Zorobabel está aqui na continuação da linhagem messiânica, né? Na continuação da linhagem, na ideia de descendência de Davi, mas não trono mais. Porque aqui a partir de Zorobabel, até aqui nós tivemos reis que assentaram-se no trono, né? Até o rei Zedequias, né? Então nós temos reis que se assentaram no trono. E a partir disso, quando Zorobabel retorna, ele que faz parte desta linhagem davídica, né? Todos esses aqui vão fazer parte dessa linhagem davídica, né? Zorobabel, ele já vai fazer um papel de governador e não mais de um rei. Então nós não teremos mais na figura desses homens aqui assentados, que não teremos mais a figura de um rei assentado no trono, mas sim um governador. E até que venha, como dizia a profecia de Jacó, até que venha Shiló, né? Então, a profecia de Jacó para Judá dizia que o trono, o cetro estaria com Judá, né? Até que venha Shiló, né? Então, e aí se cumpre o Salmo 2, né? Então, até que venha o enviado, né? Que vai se assentar no trono e cumprir perpetuamente a promessa que foi dada a Davi. Então, até que se cumpra, e aí se cumpra o Salmo 2, quando diz que ele reinará, o Filho reinará com um cetro de ferro às nações, né? Então, nós teremos essa sequência aqui em roxo, né? Zorobabel, Abiúde, Azor e Sadoc, ok? Então, nesse tempo também, nós teremos esse é um período que nós vamos cobrir aqui, né, até ao ano 330, que vai ser o final, quando Alexandre o Grande ele foi até o 331. Então, a partir do 330 que acaba, bem nesse período aqui, nós teremos, eu coloquei uma listagem, né, dos reis persas, né? Ciro, né, o Cambises, Dario I, Xerxes, que é o Assuero, Artaxerxes I, Xerxes II, Dario II, Artaxerxes II, Artaxerxes III, Arces, Dario III e Alexandre. Cobrindo esse período, eu coloquei um P aqui, esse período persa, ok? Aqui em 330. Então, esses reis aqui estão neste período aqui, de 300 até 331, 330, ok? Então, se você depois quiser, para sua consulta, porque muitas vezes você está lendo os textos e quem é esse aqui? Xerxes, o tempo de Esther, Artaxerxes, Assuero, você vê que estão só Xerxes que não tem até o 3, né? Dario, né? Tem o Dario I, Dario II e Dario III, né? Xerxes tem Xerxes I, Assuero e Xerxes II. Artaxerxes tem primeiro, segundo e terceiro, né? Então, entender, para que possamos entender qual período, isso traz muita clareza, principalmente quando estamos lendo os livros proféticos, e muitas vezes eles estão, o profeta, seja Isaías, Jeremias, eles voltam, né? Às vezes fala de algo presente, às vezes fala de algo futuro, no mesma profecia, né? Então, elas não são numa sequência totalmente cronológica, né? Então, é importante que a gente, né, se você se interessa, você buscar esta cronologia, né, e entender de forma mais aprofundada.
né? Então, mas o nosso objetivo aqui nessas aulas, desde o princípio, é que nós possamos trazer algo dos princípios de Deus na história, né? Mais do que uma questão histórica, que você vai ter muitos estudos, você vai poder procurar isso em muitos lugares, né? E saber a história pormenorizada de cada um desses reis, desses profetas. Mas a nossa ideia aqui é nós entendermos princípios como esse, né? Como isso funciona na nossa vida hoje. Como é um tempo de uma restauração? O que acontece? O que devemos fazer quando é tempo de reconstruirmos, né, aquilo que foi perdido? Aqui eles tinham perdido tudo, né? O templo havia sido totalmente destruído, os utensílios não tinham mais, né? Havia ainda uma linhagem levítica, mas totalmente dispersa na Babilônia, né? Os reis não podiam mais se assentar em tronos, porque agora eles eram vassalos de algum povo, ou dos babilônicos, ou dos persas, ou dos medos, né? Eles eram sempre vassalos de alguém, então eles não podiam ter né? Esses povos muitas vezes não permitiam que se tinha um rei, e esse rei muitas vezes era apenas uma figura simbólica, né? Não tinha muita autonomia. E quando eles retornam, né, nessa reconstrução, com Zorobabel e o sacerdote Josué, né, eles começam reconstruindo o altar. O altar. A ideia do altar, de fazer sacrifícios, de derramar o sangue, o que é? É a ideia de repurificar. Lembra que quando Abraão entra na terra, ele começa a levantar altares, né? Ele está estabelecendo lugares de aliança com Deus, porque o Senhor responde ao modelo da aliança, né? E a aliança, nessa aliança com Deus, nas alianças com Deus, há derramamento de sangue, né? Então, sempre há um restabelecimento, né? Noé desce da arca e eles oferecem um sacrifício, né? Quer dizer, eles estão reconsagrando. A ideia de consagrar um lugar apto, um lugar que esteja aprontado para ser um lugar sagrado, para ser um lugar santo, para ser um lugar onde o encontro possa acontecer, né? Então o altar é o começo de tudo. Eles têm que recomeçar, e o ponto que eles usam é o altar. E aí eles têm um tempo em que aí eles reconstroem o templo, né? Começa a construção do templo e as bases, né? Começando pelos alicerces, né? É dirigida por Josué e uma turma de levitas. Então, o sacerdócio já está envolvido nesse estabelecimento dos alicerces, né? Então, o templo é terminado e dedicado em 515 a.C., né? Então aqui, bem aqui, nesse processo um pouquinho antes aqui, do ano 500, em 515, o templo é reconstruído. Eu coloquei aqui entre 520 e 516 é o começo e a reconstrução do templo, né? Quando ele é terminado, né? Cerca de 4 a 5 anos, né? Então, os levitas são referidos com frequência, visto fazerem parte essencial do funcionamento do culto. Este é o reinício de um funcionamento. O templo ele precisa de um funcionamento, né? E era o sacerdócio levítico que oficiava nesse templo. Então, a reconstrução do sacerdócio, né, ela é essencial. Ela é essencial. O povo de Deus é chamado, lembra, Êxodo 19, eles foram chamados para serem um povo especial, um povo separado, um povo sacerdotal. O Senhor queria que todos fossem como Moisés, que todos escutassem como Moisés. Eles disseram não. Senhor, não, Moisés, nós não queremos escutar, nós vamos morrer, né? E o Senhor se limitou a falar com eles através de uma tribo só, né? Mas a ideia é que eles fossem um povo sacerdotal. Então, isso não está isento.
Não é o homem porque o marido é o sacerdote do lar. Não, todos são sacerdotes. Todos são sacerdotes. Né? Nós não temos mais essa ideia de uma pessoa que faz. Na verdade, essa ideia é muito divulgada de uma pessoa que está... Né? Cara, quem quer que seja, a ideia de um sacerdote, de um padre, de um pastor, de um líder, de um sumo sacerdote, do líder do sinédrio, essa ideia, né, a ideia que tem líderes, ok, mas a ideia de que todos são, não existe só um sacerdote, não existe só um vigário, né? Não existe só alguém que faz que é mediador entre Deus e os homens. No nosso caso, nós já temos um mediador, que é Yeshua, né? Não há outro mediador entre Deus e os homens, não há outro, né? Paulo vai nos dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, né? Homem, né? Ele é um homem, né? No céu. Então, em Esdras capítulo 3:12 diz que houve um misto de choro e júbilo na colocação dos alicerces, né? Então, e também vemos que havia oposição dos samaritanos. Por isso a demora dos trabalhos, né? Ageu atribui a negligência dos judeus, né? Então, duas coisas, nós vemos um princípio aqui muito interessante, que as coisas muitas vezes não acontecem não apenas por um motivo, né? Mas Esdras diz que houve oposição dos samaritanos. Ageu diz que houve negligência do povo. Então nós podemos ver que numa mesma situação em que algo não está acontecendo, em que o propósito não está sendo cumprido, não está chegando né, não está sendo desenvolvido, né, tanto por uma luta, por uma oposição de adversários, como também uma negligência interior, uma negligência de pessoas, né, do indivíduo ou do povo, né? Então, essas duas coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, isso é algo que, né, há uma oposição do inimigo, mas uma procrastinação, né, e um desleixo por parte do povo. Então, queria falar um pouquinho aqui sobre essa questão dos samaritanos, né? A oposição dos samaritanos é a oposição dos povos da terra. Então, eles não são. Agora, eles já não têm mais apenas um suzerano, né, que os impeça de estar ali. Porque Ciro ele enviou seu decreto, seu édito, liberando os judeus. Então, a liberação daquele que era quem governava, quem reinava sobre eles, né, e que veio da parte de Deus, uma libertação, né, estava liberado. Do ponto máximo já havia uma liberação. Então, o problema deles já não era mais como quando eles estiveram com Nabucodonosor, né, ou quando eles estiveram com Senaqueribe, ou, né, com os assírios, com os babilônicos. Não, eles tinham uma liberação. Então essa figura que representa Deus, quando ele está dizendo, chegou a hora, agora vai, agora faça, agora há recursos, agora há uma liberação do ponto mais alto, de cima para baixo, né? Mas há uma oposição aqui daqueles que são, digamos assim, iguais, daqueles que estão próximos, né? Então eu não quero entrar no detalhe de quem os samaritanos é, porque nós já falamos de quem eles são, porque nós já falamos a respeito disso no vídeo, se eu não me engano, do assírio, do exílio assírio, né? Acredito que nesse vídeo nós falamos sobre a oposição aos samaritanos, né? Eles querem oferecer sacrifícios
O que eles querem, esses samaritanos? Eles querem oferecer sacrifícios e construir juntamente com os judeus. Né? Lembra-se que eles são um povo misturado. Eles são uma mistura de povos pagãos que foram colocados na terra, ali naquela região de Israel do norte, em Samaria, né? E misturados com uma parte de judeus. Então eles são mistura. Você vai reparar que esse livro de Esdras e Neemias, vai ter momentos nesses livros, cara, que vão falar exatamente sobre isso. O quão a mistura é perniciosa, né? O quão a meia-fé, né? O quão aquela fé que não é pura, que não está completamente limpa, que não está completamente posicionada, o quanto foi por causa dela, né, que houve também o pecado dentro da nação. Né? Sempre houve um rei que se casou com uma mulher, né? Um rei que se casou com uma mulher, né? Se casou com uma mentalidade, trouxe algo de fora e aquilo já não é mais puro. Então, Yahweh dividia com Baal, com Astarote, o coração dos homens. Né? Então, volto a dizer, a nossa fé é uma fé fundamentalista. Ela não é uma fé da pura aceitação, da contemporização, da modernização no sentido secular das coisas. Tem que ter muito cuidado com isso. Porque essas coisas, cara, elas... vai dizer assim que aliança há, né, entre Deus e os outros deuses e Baal, que casamento é esse? Não existe, né? Então há um lugar de pureza. Era isso que o tabernáculo e o templo representavam. Nós estamos repurificando tudo, estamos trazendo novamente os levitas, eles estão participando dessa construção, nós estamos consagrando tudo o máximo possível, né? Então, os samaritanos, não, vocês não vão construir conosco, isso é uma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Não, essa ajuda de fora, ela vai contaminar, e nós não queremos mais correr esse risco de contaminação. Né? Então, os samaritanos desencorajaram os construtores, subornaram os conselheiros, acusaram por carta os habitantes diante de Xerxes em 486 a.C. Então eles mandaram cartas dizendo, olha, essa cidade é uma cidade, cara, melhor não construir essa cidade, porque essa cidade é uma cidade, cara, que né, é rebelde, sempre se levantou contra os reis, é difícil de tomá-la. Então, há uma oposição e sempre haverá. Sempre haverá. Ainda que os samaritanos quisessem construir juntamente com os judeus, né, por às vezes um desejo, porque haviam muitos que tinham uma fé que eles desejavam estar junto, que eles desejavam fazer parte, que eles desejavam funcionar, né? Talvez, mas quando eles foram impedidos, eles ficaram odiosos com aquilo, né? Nós vamos perceber isso claramente no texto quando Yeshua, né, João capítulo 4, 24, nos versículos anteriores, em todo aquele contexto de que quando ele encontra com a mulher samaritana, que ela diz, e os nossos pais dizem que é aqui, nesse monte que nós deveremos adorar a Deus, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Né? Então, você vê, os nossos pais, né? Quer dizer, ela tem toda uma cultura e uma tradição religiosa. Os samaritanos existem até hoje, né? Eles têm o Pentateuco samaritano é considerado o mais antigo, né? Por quê? Porque esses povos lá, quando Judá perdeu tudo, os samaritanos ainda tinham, eles mantiveram né, desde aquela época, eles mantiveram a sua fé. Né? Então,
tem o jeito deles de fazer, tem uma coisa, mas em certos pontos eles têm uma tradição muito antiga. Aquilo estava presente nos dias de Yeshua, né? Ele vai conversar com a mulher e ela tem uma dúvida. Eu quero o Senhor, mas eu quero saber o que é certo, né? E isso é algo que é agradável a Deus, né? Nós queremos saber o que é certo, não por tradição. Nós precisamos entender quais as coisas que mudaram também na tradição. Qual é a interpretação segundo a nova aliança, segundo Deus, porque as coisas são diferentes. Hebreus capítulo 7 vai nos dizer que se há mudança de sacerdócio, também há mudança de lei, né? Então, há uma mudança, nós precisamos entender. Ok? Então, em 465, então já caminhamos aqui um tanto, né? Estamos aqui mais ou menos nessa região aqui, em 465, né? Houve uma carta de acusação aos judeus a Artaxerxes, rei da Pérsia, né? Contra a reconstrução da cidade e dos muros. Isso está em Esdras, capítulo 4, 11 ao 22. Então, primeiro teve uma carta em 486, a Xerxes, e depois uma outra carta em 465. Então, nós vemos aqui que há uma insistência dos samaritanos, há uma insistência dos adversários para que não se levante aquilo que é de Deus. Há uma insistência, né? Há um retorno a isso, né? 15 anos depois, 20 anos depois, de novo, cara. Então, esse estabelecimento do templo, do sacerdócio, da cidade, dos muros, ele foi sendo picado. Então, isso foi levando bastante tempo, tanto pela ação dos adversários, quanto pela negligência do povo, né? Então, se isso não é uma realidade para os nossos dias, então eu não sei, não sei o que é, né? Então, você veja, nós estamos aqui num momento em que eles estão estabelecendo, né? Tanto a questão, nós estamos falando aqui da questão do templo, né? Já falamos como o templo foi estabelecido, o sacerdócio, né? Nós vamos depois entrar em Neemias, quando é a restauração dos muros. Então, há uma sequência que é do interior para o exterior. O altar é o templo, né? O templo já fala da coletividade, né? Nós precisamos lembrar disso, o templo esse templo que foi terminado, né, aqui em 516, 515, né? Ele vai durar 585 anos. Ele vai ser destruído, né, pelo imperador Tito no ano 70 depois de Cristo, né? Então ele vai ser destruído, ele vai durar 585 anos, né? Mas o interessante, em João capítulo 2, 19, Yeshua lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei, né? Então, aquelas pedras enormes, aquele santuário, ele vai ser destruído, né? E em 3 dias o reconstruirei. Qual foi o santuário que ele reconstruiu? Né? O santuário do seu corpo, né? O que fala os 3 dias? Né? Quem é o corpo de Cristo na terra? Qual é esse corpo de Cristo na terra? O corpo do Mashiach. O templo é o corpo do Mashiach, né? Então, aquilo que a igreja chama, né, que é um prédio alugado ou comprado, esse não é o templo de Deus. O templo de Deus ele é formado de pedras vivas que constituem um santuário espiritual para Deus, no Espírito. Então, a ideia de uma reconstrução de um terceiro templo não vai acontecer, né? E se acontecer, não é de Deus, ele não é um templo de Deus.
Ele não é o templo de Deus que pode ser profanado, porque Deus já tem agora o seu próprio templo, que não é mais um templo físico e nunca mais o será. Nunca mais o será. É louco, né? É muito louco, né? Nós entendemos, removemos isso da nossa tradição, do nosso pensamento religioso, né? Porque nunca será um lugar alugado que se pode colocar um nome. O Mashiach disse: eu sou, né? Ele é a cabeça. Ele é a cabeça de um corpo, né? Alguém um dia perguntou para ele e disse assim: Senhor, me deixa segui-lo. Ele disse: as raposas têm os seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça, porque ele não tinha um corpo. Mas agora, 2000 anos depois, esse corpo está chegando à sua maturidade, está chegando a uma plenitude, né? Esse é o corpo. E ele não tem nome. Ele não tem uma placa, ele não tem uma denominação. Ele não vai ser reconstruído em Jerusalém como sendo o templo de Deus. E se for, volto a repetir, não vai ser um templo de Deus. Porque ele já tem o seu templo na terra. É esse templo que ele está construindo. Você quer fazer parte desta restauração, dessa reconstrução desse templo. Você precisa ter essa mentalidade. Senão você vai construir aquilo que Deus não está construindo. Yeshua disse em João 5,19: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. E assim tem que ser a nossa vida. Construirmos aquilo que nós vemos o nosso Pai fazer. Esdras oficia como escriba no tempo de Artaxerxes e é enviado para Jerusalém junto com mais israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e doados, né? Aqueles que tinham sido doados para participar, né? Que eram como escravos ou como eram servos, que foram doados em prol dessa reconstrução. Havia favor para essa reconstrução, né? Havia recursos, pessoas, eles saíam da Babilônia sendo escoltados até Jerusalém. Olha o favor, porque no dia que se chama hoje, né, não endureçais, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como fizeram aqueles rebeldes no dia do deserto, né, e lá morreram, porque não creram. Então, esses saíram, olha, com sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e doados. Então, Esdras, eu imagino Esdras trazendo a palavra com ele, né? Trazendo os rolos com ele, né? Ele vem, cara, com todo aquele povo. Então, há um processo sinistro na vida através de Esdras, cara, que é o estabelecimento, né, das escrituras, né? Então, em todo esse processo, eles têm o templo, têm o sacerdócio e têm a palavra, né? É nesse tempo, né, entre o ano de 460 em diante, né, que a Torá é reconhecida como escritura judaica, né? E o aramaico como uma língua judaica, né? Então, por causa desse aramaico caldeu, né? Esse aramaico da Babilônia, que são essas letras que nós temos hoje, né? Aquelas letras que é o hebraico moderno, ele vem ele é mais aramaico do que hebraico, né? Na sua forma, no seu formato, né? E a língua que eles falavam no tempo de Yeshua era o aramaico, era a língua do cotidiano. O hebraico era a língua
religiosa, era a língua santa, né? Então, essa era a língua formal, o hebraico era a língua formal. Então, Esdras, através de Esdras é desenvolvida toda uma linhagem de cuidado com a palavra, né? De escribas, né? O farisaísmo como instituição nacional, os saduceus e toda aquela linhagem que nós vamos ver na Brit Hadashah, no Novo Testamento, na Nova Aliança, daquele povo que vivia em Israel naquele tempo, são de uma nova, de algo novo que foi feito principalmente pela vida de Esdras. Ele é considerado como talvez a pessoa mais influente, né, da sua época, né? Então, três coisas se fazem importantes no Édito de Artaxerxes, né? Então, não estamos mais falando agora sobre Ciro, né, mas estamos falando sobre Artaxerxes, que é quando ele estabelece um édito, né, depois daquela carta que lhe foi enviada, né? Mas ele diz não, né? Eles vão estudar para ver o que se disse a respeito de Jerusalém, se aquela carta que os samaritanos enviaram era verdade ou não. E eles descobrem que Ciro tinha deixado tudo, né? Tinha deixado tudo escrito como um documento, e eles respeitaram esse documento, esse édito de Ciro, e Artaxerxes deixa esse novo édito dizendo: permissão para os judeus babilônicos voltarem para Jerusalém. 2. A lei de Moisés como a lei do Estado. Olha que forte quando há um favor de Deus. A Torá, que para eles agora estava instituída, cara, se tornou a lei do Estado. Vocês vão obedecer, cara, todo mundo vai ter que obedecer agora à Torá, né? E não mais a ideia babilônica. Olha como mudou, né? Totalmente. Há um favor de Deus para que aconteça tudo aquilo, cara, que precisa ser feito, né? Para que haja um estabelecimento das coisas de Deus, daquilo que Deus está construindo, né? E 3, disposições financeiras, né? Então eles tinham tudo que era necessário, né? Então, mas quando Esdras chega, ele encontra o povo misturado com matrimônios impuros com os povos da terra. Cara, era isso que tinha dado ruim antes, né? Lembra de Salomão casando com as mulheres, cara, que não era para ele casar, né? Com a filha do rei do Egito, com não sei o que, com as alianças que ele foi fazendo, que mais tarde se tornaram em laço para ele, né? Então, cuidado com a sua mente, cuidado com a sua Eva, né? Todos nós somos Adão, que temos uma Eva, né? Cara, cuidado, para que, como Satanás enganou a Eva, não tenhamos as nossas mentes enganadas, né? Para deixarmos a simplicidade e a pureza que há no Mashiach Yeshua, né? Então, o motivo principal, né, deles então ele encontra o povo casados com os povos da terra, amorreus, heteus, ferezeus, amonitas, moabitas, egípcios. E o motivo principal deles cortarem isso pela raiz, né, é racial, né, por causa da linhagem santa, né? Esdras capítulo 9, versículo 2. Manter as coisas, você manter-se limpo, né, para que esse é o desejo do Pai, que ele venha habitar. Ele quer ter uma habitação entre o seu povo, né? Esse é o objetivo, ter uma habitação entre o seu povo. Para isso, cara, precisamos ser templo apto, limpo, espaço sagrado. Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque esse terreno é um terreno santo, né? Essa é uma terra santa, né? E eles haviam adotado as práticas pagãs desses povos.
Esdras também encontra um povo pobre e culturalmente atrasado em Jerusalém. Como povo do Senhor, como povo de Deus, nós devemos ser o povo mais esclarecido dessa terra. Nós devemos ser o povo, cara, que tem dons, que tem habilidades, que tem inteligências, que tem clareza, que tem sabedoria. Nós não estamos falando de uma coisa qualquer, nós estamos falando da vida, da vinda e da vida do Mashiach. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa, muito além da nossa compreensão. Nós estamos falando de poderes de uma nova criação em Deus. Mas isso só acontece se nós sairmos do lugar das tradições. Yeshua diz, vocês invalidam a palavra de Deus pelas vossas tradições. Quer dizer, quando nós vamos colocando coisas que vão nos travando, medos que vão amarrando, que vão agrilhoando, que vão construindo muros, barreiras, que vão impedindo o mover daquilo que Deus está fazendo. Feridas não curadas, não somente entre indivíduos, mas entre famílias inteiras, entre nações. Começa no pequeno, mas se espalha e se torna grande. De alguma maneira, não entendemos a grandiosidade daquilo que Deus promoveu. E continuamos lutando por picuinhas, por questões religiosas, por pontos teológicos. É isso? É sobre isso o assunto, né? Né? Não, o assunto dele para conosco não era sobre isso. Precisamos continuar caminhando, quebrando os grilhões, tirando as roupas, né, tristes, de luto, né, trocando por vestes festivais, né, deixando o espírito né, amassado, deprimido por um espírito alegre, né? Pois há uma unção que quebra o jugo, que destrói as cadeias, que quebra os grilhões, os portões de ferro, as trancas de ferro, os portões de bronze. Sempre falando de uma libertação, sempre falando de rios de águas vivas que fluirão, né? A ideia de refazer o Éden, né? Um lugar em Deus. Um lugar em Deus, um lugar de vida, de prazer, né? de deleite com o nosso Criador, com o nosso Pai. Estamos indo aqui para o final, né, de Esdras, né? E Esdras se consterna profundamente com essas misturas de casamentos, com esse povo pobre, culturalmente atrasado, né? E chama o povo ao arrependimento, né? A sua contribuição literária para a Bíblia é inegável. Além da composição de Esdras e Neemias, Esdras é reputado como um dos possíveis compositores do livro de Crônicas, que também era um livro só, né? Primeira e Segunda Crônicas. É atribuído a Esdras o ser a maior influência para o judaísmo, visto seu apego às tradições e a influência contra a helenização da cultura judaica. Nós vemos alguém aqui que sabe que não haverá um estabelecimento se houver esse comprometimento com as coisas que não são de Deus. Se houver um comprometimento com a cultura distorcida, apodrecida, né, do mundo moderno, das coisas, cara, que eram para sua época e hoje são para nossa época, né?
E para isso, a melhor forma de combater isso, cara, é a vida no Espírito. É aquilo que vem diretamente do Senhor, que vem diretamente de Deus, né? Pois está escrito que não há nada novo debaixo do sol, mas acima do sol há. Há algo novo. O Senhor diz: eis que faço algo novo. Rios no deserto. Como rio no deserto? Uma estrada no ermo, um caminho novo, coisas novas. Eis que faço coisas novas. Isso é para um povo que vive no Espírito, né? Não estamos falando de inteligência humana só. Estamos falando de uma revelação de Deus, de um apocalipse. Nós precisamos de um apocalipse nas nossas vidas. Nós precisamos desse remover o véu, que é isso que Apocalipse significa, revelação, remover o véu, para que possamos ver aquilo que o natural não consegue ver. O alfabeto hebraico, assim como o formato das letras em estilo aramaico quadrático, é também atribuído à influência de Esdras como sacerdote e escriba. O livro de Esther situa-se entre o capítulo 7 e 8 de Esdras, em 478 a.C. Então, mais ou menos aqui, nessa região, é que está o livro de Esther. A liderança espiritual no período da restauração foi de Josué e Esdras. Então, a liderança espiritual do sumo sacerdote foi Josué, né, e depois Esdras. Enquanto que a liderança civil foi de Zorobabel e Neemias. Neemias também foi como um governador, né? Então, aqui tem uma coisa que eu queria abrir, né? Fazer uma interpolação profética, né? Em Zacarias capítulo 6, 9 ao 15, nós temos o sumo sacerdote Josué, né? Josué, o nome é Yehoshua, né? Sendo coroado também rei, em mais uma alusão ao sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nas Escrituras, ou nós temos um rei ou um sacerdote. As duas coisas não coexistem no modelo padrão, no modelo tradicional. Mas há um sacerdócio eterno em que há um rei que também é sacerdote. Então você pode ver isso, eu recomendo a você, se você ainda não viu, nós temos na nossa playlist das regiões celestiais, nós temos 4 vídeos a respeito da ordem de Melquisedeque. Para você entender o que é essa ordem, qual é o funcionamento dessa ordem, né? Procure nesta playlist. A ordem de Melquisedeque, um rei sacerdote, né? Um rei justo. Melqui, rei. Tzedek, de justiça, né? Ele é um rei sacerdote, né? A qual Yeshua vai ser consagrado um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vamos falar nesses vídeos a respeito de quem é esse Melquisedeque, né? Que aparece 3 vezes, 3 versículos apenas na Bíblia. 3 versículos ele aparece. E o Mashiach é ungido sumo sacerdote, consagrado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem desse cara que aparece 3 versículos só. É algo muito profundo. A partir de Esdras, os escribas se organizaram como copistas e intérpretes da lei de Moisés. Então, aí começa uma proteção e uma proliferação dos escritos, né? de uma qualidade técnica, né?
para guardar as escrituras, para copiar as escrituras. Então a palavra escriba, né, é interessante porque ela é a palavra soferim. Escriba parece que está falando alguém que está escrevendo, mas a palavra soferim é a palavra contador, né? Alguém que está contando, porque eles desenvolveram técnicas de contar as frases, as palavras, as frases, as letras, para que eles pudessem ter plena certeza de que a cópia que eles estavam fazendo era perfeita, né? Que eles não iriam adulterar a palavra de Deus. Olha o tamanho do zelo, né? Então foram eles que guardaram as escrituras, né? Por isso temos, né, muito mais certeza, né, dos manuscritos do Tanakh, né, por causa disso, né? Porque eles mantiveram um padrão. Não é que seja totalmente perfeito, né? Porque tinham diferenças de manuscritos, né? Isso você pode também estudar mais a fundo, né? Temos cópias diferentes, né? Temos a própria Septuaginta, que vai ser traduzida de um manuscrito hebraico, né? Mas que vai ser de um manuscrito diferente, né? Por isso que as citações do Novo Testamento, elas são segundo a Septuaginta e não segundo o texto massorético, né? Então, coisas, né, para você, se isso te interessa, para você ir mais a fundo a respeito disso, né? Em 445 a.C., uma terceira leva de exilados volta a Jerusalém, marcados pela pessoa de Neemias, copeiro do rei, que se tornará responsável pela reconstrução dos muros. Alguns dos israelitas pertencentes às tribos do norte vieram morar também em Jerusalém, como efraimitas e manassitas. Isso está em 1 Crônicas 9:3. Tá? A cidade precisa novamente ser repovoada. Então acredita-se que nesse tempo a cidade tinha cerca de 10 mil pessoas apenas, né? Então eles vão reconstruir, estão reconstruindo as cidades, mas tem pouca gente, né? Mas agora já há um funcionamento, né? Já há um templo, já há um altar, começa com o altar, há um templo, né? E agora eles vão começar já há o funcionamento dos levitas, mas agora eles vão começar a reconstruir os muros, que vai falar da proteção, fala dos princípios de Deus, né? Então, eu queria que você encerrar com isso, que você faça uma leitura mental, né? Uma imagem mental do que é de dentro para fora. O altar, o templo já fala do coletivo, né? Aí nós temos as escrituras e o sacerdócio, né? E agora falta somente a proteção, né? Para que a cidade esteja totalmente segura. Cidade fala do reino de Deus, né? Para que o reino esteja totalmente seguro, o muro precisa ser reconstruído. É o que vamos falar na próxima aula, né? Que o Senhor te guarde, te encha de shalom, né? Te dê clareza a respeito das coisas que muitas vezes estão sendo confrontadas, né? Porque nós estamos sempre sendo confrontados. É um processo de aperfeiçoamento, de remoção de coisas que até eram de Deus, mas que já não servem mais para o tempo presente, mas que necessitam ser atualizadas em Deus, em Deus, em Deus, porque Ele faz isso. Ele lidou com o seu povo desde o princípio. E Ele foi falando desde o princípio, cara, coisas primeiramente genéricas. E aí Ele foi se aprofundando. No começo Ele se apresenta apenas como Elohim. Depois, quando chega o tempo de Moisés, Ele diz: o nome, eu vou te dar a conhecer o meu nome. O nome que nem você nem vossos pais conheceram antes.
Então, a revelação ela vai aumentando. Ela não para, ela não é estática. Ela não é mais feita, não está mais em tábuas de pedras. Ela evoluiu para um lugar no interior, nas tábuas do coração, né? Nas tábuas de carne, né? Escritas pelo Espírito de Deus. Então, que a Shalom do nosso Pai te conduza, te dê paz, segurança, tranquilidade, bem-estar, saúde em todas as áreas da sua vida, para que você continue caminhando rumo a essa revelação que não tem fim, né? Então não se deixe prender. Ou se você se sente preso, se liberte disso. Se liberte em Cristo. Se liberte isso pelo poder de Deus. Porque em Cristo, no Mashiach, não somos mais escravos do pecado, do erro, da dor, do medo, das mentiras, das idolatrias, dos enganos. Eu te abençoo em nome de Yeshua, né, para que você caminhe dentro dessa verdade. Shalom.